Bom, mais uma vez, boa noite para vocês aqui no grupo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a gravação depois. Nós estamos estudando aqui no Apocalipse, só que, claro, como eu já expliquei e quero repetir, não está sendo um estudo do livro de forma assim linear, né, capítulo por capítulo. Isso eu tenho feito aí com meu amigo Felipe Lemos já há alguns meses, naquela série do meu canal chamada Doses Apocalípticas. Ali sim, nós estamos indo capítulo por capítulo, estamos quase terminando. Aqui eu intitulei o estudo de Verdades do Apocalipse. Então, eu estou pensando assim, doutrinas, conceitos, valores que a gente consegue extrair de uma leitura do livro, né, do Apocalipse, o livro inspirado aí do apóstolo João. O tema de hoje eu resolvi dividir em duas partes. Então, eu chamei assim, o âmago do Apocalipse, parte 1, hoje, e semana que vem, o âmago do Apocalipse, parte 2. Lembra que eu expliquei para vocês um tempo atrás que o Apocalipse, eu acho que eu expliquei, né? Ele tem uma estrutura chamada de quiástica no hebraico, né? O que é um quiasma? Digamos assim, você tem a parte 1 e a parte 4. A parte primeira e a última, elas se correspondem. Aí você tem a parte 2 e a parte 3, elas se correspondem. E aí você tem a parte... Eu acho que eu botei números aqui que não dão certo. Mas, enfim, vocês entenderam, né? As extremidades combinam o primeiro e o último. O segundo e o antepenúltimo, assim é mais fácil. O terceiro e esse aqui. Aí você chega no meio, o miolo de um quiasma é a mensagem mais importante. Na nossa cultura isso não é muito comum, porque a gente é mais acostumado com começo, meio e fim, né? No jornalismo ali, o Lucas sabe bem, a gente quando escreve uma reportagem, a gente dá mais importância ao primeiro parágrafo, né? Que é o lead, ali contém as principais informações. Alguns textos mais literários deixam, às vezes, para o final ali, desvendar a coisa mais importante, né? Vai segurando ali a atenção. Na literatura hebraica, judaica, eles usavam também esse recurso aí, do quiasma, vindo da letra X, né? Do grego, quiasma. Então, o que está ali no meio, na interseção, é o mais importante. O Apocalipse, como foi escrito por um autor de mentalidade judaica, João, era um judeu, encharcado, né, digamos assim, com a cultura judaica, com a Bíblia, e eu até já falei isso para vocês, né, quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende o Apocalipse. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende a Bíblia, porque todos os autores bíblicos, eles estão encharcados dessa cultura, dessas verdades. Então, eles se valem muito, né? Fazem muitas referências. Vocês vão perceber, quando chegarmos no tema das 3 mensagens angélicas, que João faz muitas referências ali, como também em outros capítulos, né? A textos do Antigo Testamento. Então, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você entende o Apocalipse também. E João, então, como eu disse, né? Imerso nessa cultura, ele escreve o Apocalipse como um quiasma. Então você vê que há as correspondências de blocos assim até chegar no miolo. E qual é o miolo do Apocalipse? Exatamente os capítulos ali mais ou menos 12, 13 e 14. Se você espremer bem, você vai ver ali uma expressão, o grande conflito. Na parte 1, que nós veremos hoje, então, nós vamos estudar aqui em linhas gerais, né, os capítulos 12 e 13, ok? E semana que vem o capítulo 14. O que vocês vão perceber na leitura? Eu já vou dar aqui uns spoilerzinhos, né? Vocês vão perceber que no capítulo 12, e é importante ler em bloco isso aí, tá? 12, 13 e 14, já vou dizer por quê. No capítulo 12, nós vamos perceber que há ali a descrição de algumas batalhas. Uma batalha que começa no céu, que é justamente o começo do grande conflito, quando um anjo, né, poderoso se rebela contra Deus, Lúcifer, posteriormente Satanás. Então houve peleja no céu. Essa batalha se transporta para a terra, e aí o inimigo começa a perseguir a Jesus, aquele que nasceria da mulher. Como não consegue matar Jesus, ele passa a perseguir a própria mulher, que no Apocalipse a gente já sabe, simboliza a igreja. E finalmente, no fim do capítulo 12, ele passa a perseguir a herança, os remanescentes, o que sobrou dessa mulher. Um povo que é identificado ali no Apocalipse 12. Especificamente verso 17, como veremos daqui a pouco. Ok, no capítulo 13, o que João faz? Ele pega uma lente de aumento e amplia
um aspecto do capítulo 12, que é justamente a perseguição de Satanás contra esse povo do tempo do fim, que a gente pode chamar de remanescente ou o restante, né, da descendência da mulher. Então, o 13 é uma ampliação de um detalhe do 12. Se nós não lêssemos o 14, nós terminaríamos aqui deprimidos, tristes, arrasados, porque parece no 13 que as bestas, que são personagens lá do capítulo 13, vencem, e o povo de Deus é massacrado, e parece que dá tudo errado. Ainda bem que tem o 14, porque ele é o desfecho desse bloco, desse centro do Apocalipse. O 14 já mostra o povo de Deus na glória, redimido, certo? E aí João faz um flashback no 14 para mostrar que mensagem que esse povo pregou enquanto aguardava a volta de Jesus. Relembrando, o Apocalipse também tem isso, né, de muitos flashbacks. Não é um livro cronologicamente linear. João avança em muitos momentos, depois ele retrocede, vai para o presente dele, vai para o futuro em relação a ele, volta para o passado dele e nosso. Enfim, se você não ficar atento, você meio que se perde na questão do tempo ali do livro, né? Como acontece aí no 12. O 12 ele fala de 4 momentos aí, temporalmente separados, céu, terra, futuro. No 13, ele focaliza o futuro dele, né? Nosso presente. E no 14, ele vai para o futuro distante, quer dizer, eu espero que não seja distante, porque é no céu, né? Espero que seja logo. E depois ele volta para o passado, né? Voltar no passado é redundante, mas enfim, ele volta. Então, é legal perceber essas coisas, tipo de um filme, né? 6 anos antes, 3 anos depois. Então, essa navegação no Apocalipse, perceber essa necessidade de navegação é algo importante para entender a mensagem, tá bom? Como a gente sempre tem feito, a gente chama aqui de, como é que é? Carrossel de leitura, né? Eu passo aí alguns versos, porque para que todo mundo possa participar um pouco, né, na leitura. Vamos fazer uma leitura assim, direta, certo? Eu vou tentar resistir à tentação de interromper para comentar. Vamos ver se eu consigo. E quem sabe, assim, cada um lê 3 versos, pode ser? Do capítulo 12 aí. Eu acho que vai ter, talvez, o suficiente aí para todos. Mas depois tem o 13, não se preocupe. Começando aqui, na minha tela está assim, a organização aqui está Gladys, Marcelo Martins, depois vem a Débora, depois casal Alexandre e a Jussara, Manu, e está assim na minha tela aqui, não sei como é que está na de vocês. Gladys, pode começar? Capítulo 12, Apocalipse 12, versos 1 a 3. Eu peço que vocês atentem para essas 4 batalhas, né, que são descritas aqui neste capítulo, tá bom? E tentem também pegar alguns detalhes que nós já vimos nos estudos anteriores, como, por exemplo, um tempo aí uma duração de um tempo de perseguição que acontece aqui, se tem algum flashback no meio do texto, você já tem ferramental necessário aí, suficiente, para ir percebendo essas coisas, tá bom? Gladys, 1 a 3. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus.
O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Tá bom? Jussara, O 11. verso 11, né? Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Manuela? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bem, antes de nós irmos para o 13, que, como eu já disse, é uma ampliação dessa última parte da profecia do 12, que é a perseguição contra esse povo do tempo do fim, vamos fazer aqui um comentário aberto aqui com vocês. O que chamou a atenção de vocês nessa leitura aqui direta, né? Vocês viram que eu consegui resistir. O que mais chamou a atenção de vocês? Que pontos lhes chamaram a atenção aqui no capítulo 12? Pode falar à vontade aqui. Não precisa brigar para ver quem vai falar primeiro também. Conseguiram identificar as 4 fases dessas batalhas? É bem claro, né, Alexandre? Eu percebi que depois daquela peleja no céu, né? No caso do dragão é Satanás, né? Uhum. Foi expulso e está aqui na terra, né? E depois ele começa a perseguir algumas pessoas, né? Um povo, né? Descendente dessa mulher, né? Exatamente. Então, a fase da batalha no céu, que é a origem do conflito cósmico, né? Que lá em Ezequiel e Isaías a gente encontra mais detalhes, falando que ele se rebelou por orgulho, vaidade, tudo isso a gente já conhece, né? Então, há uma batalha e ele é expulso de lá, e aqui na Terra ele continua, então, sua obra de destruição, de engano e perseguição. Vocês perceberam que há uma indicação do tempo em que houve realmente uma perseguição bem terrível contra o povo de Deus? Primeiramente, ele diz no verso 6, 1.260 dias, que já sabemos equivalem a anos, né? 1.260 anos, e depois ele repete esse tempo, só que de uma forma diferente. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, tempos equivale a anos, né? Daniel ele traz essa informação para a gente. 7 tempos foi o tempo que o rei Nabucodonosor pastou, né? Então, 7 anos se passaram sobre ele. Então, um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Transformando isso, né? Levando em conta que o ano judaico é 360 dias, nós temos o mesmo período, 1.260 anos proféticos. Que é aquele período que a gente já sabe, né? Também aparece lá em Daniel, em que
começa lá com Justiniano, né? Um tempo de perseguição terrível, que vai de 538 a 1798, quando o Papa Francisco, o Papa Pio VI, né? Ele é aprisionado, e aí, aparentemente, a ferida mortal que aparece no capítulo 13, ela destruiria o papado, mas não o fez, porque essa ferida vai ser curada, nós vamos ver no capítulo 13. Então, o período de perseguição mais terrível da história, que inclusive Jesus falou que se não fosse abreviado, né, ninguém sobraria, ele ocorre aí de 538 a 1798, certo? E está aqui mencionado no texto. O que mais que chamou a atenção de vocês nessa leitura? Algum detalhe assim que saltou à vista? Pastor, eu percebi que tem elementos, assim, por exemplo, que o dragão, ele tá assim, que nem no mar, né? Ele sai do mar, se eu não me engano, né? Ele persegue o filho da mulher. O filho da mulher, no caso, seria Jesus. Sim. Tanto que ele volta para o céu depois, né? Esse menino, né? Foi batado para o céu. Na verdade, o que aparece aqui é o dragão, ele abrindo a boca e lançando águas, né? Se a gente vai para 17, verso 15, a gente vê que águas são povos, multidões, nações e línguas, certo? E tem um detalhe interessante aqui, no verso 15, 16, que menciona que a terra abriu a boca para proteger a mulher. Vocês suspeitam do que seja isso? É um período pós 1798, né? É um momento assim em que o povo de Deus está sendo perseguido e vai fugir, e a terra abre a boca. O que representa a terra em profecia? Isso vai ser até útil para o capítulo 13, porque no 13 tem a besta do mar e a besta da terra. Mar representa povos, multidões de línguas. Terra só pode ser o quê, então? Um local desabitado, deserto, né? Então, o que nós temos aqui? Um local desértico, né, não povoado, como era a Europa naquele momento, acolhendo a igreja perseguida. Qual foi a nação que, a partir de 1796, já dei uma pista agora, hein, acolheu os protestantes peregrinos que foram embora do seu país, da sua região, buscando liberdade de culto, uma igreja sem papa e uma nação sem rei? Eu dei muita pista aqui, hein? Onde foi? Que terra foi essa? Estão tímidos, né? Os Estados Unidos. Estados Unidos da América, exatamente, né? E ali começou uma nação que inicialmente era uma nação protestante, democrática, etc, etc, etc. Mas no 13 veremos que ela vai mudar esse perfil, certo? Não vai permanecer sempre dessa forma. Então, resumindo, gente, é isso aí. O capítulo 12, inclusive aqui a mulher, inicialmente é representada por a igreja, né? Por uma mulher vestida de sol. Depois, lá no capítulo 17, essa mulher é diferente. O símbolo já é uma prostituta, é uma igreja que se corrompeu, né? Que abandonou o seu marido, Jesus, e foi em busca de doutrinas estranhas, de dogmas, de ideologias, enfim. Mas aqui no 12 é a mulher, a igreja fiel, a igreja, né, da profecia. E o remanescente dela, esse povo que restou dessa mulher ao longo da história, ele é identificado aqui no verso 17, vocês perceberam? Então o diabo, que não conseguiu matar Jesus, que não conseguiu acabar com a igreja ao longo da história, ele está irado agora contra quem? Contra um povo, um restante da descendência da mulher, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse é um povo contra quem o diabo está especialmente irado, porque é fiel, porque preserva, né, a mensagem que foi entregue por Deus. Testemunho de Jesus, no capítulo 19, verso 10, ali nós temos a resposta do que é isso aí. O anjo diz assim para João: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então é um povo que guarda a lei de Deus e que leva em consideração, respeita a voz profética. E quando a gente fala em espírito de profecia, é o dom profético ao longo da história mesmo, né? Começando lá com
sei lá, Adão, depois vem Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, chega ao Novo Testamento com Paulo, João, né? E avança até o fim. Nós temos o dom profético acompanhando a igreja até o fim da história. Joel 2 diz isso, né? Que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado e os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, o dom profético permanece. E nós cremos que Ellen White, de modo muito especial, foi usada por Deus com esse dom, né? O dom de profecia. Enfim, é um povo que valoriza o dom profético e guarda a lei de Deus. Ele é o alvo primordial de Satanás em seu ódio contra a igreja, ok? Termina aqui, né? Aí você pensa, puxa, então a coisa está feia. O dragão está fazendo guerra contra o povo de Deus nos últimos tempos, né? Nos últimos dias. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vai piorar. É o capítulo 13. A guerra fica mais intensa agora. Vamos de novo agora para a leitura? Paramos com a Manuela. Não sei se o Faceto pode ler também agora aí. Então, seria Faceto, depois Lucas, depois Michela, Valéria. Posso sim. Estão disponíveis ali, mas até chegar neles, depois a gente verifica. Vamos ler assim, 4 versos cada um, então, começando pelo Marcelo Faceto. Qual que é o meu? Capítulo 13, versos 1 a 4. De novo, eu peço que vocês atentem para os detalhes que aparecem, coisas que vão chamar a atenção de vocês, para a gente depois aqui fazer uma conversa. Aqui. Mas de qual autor que quer que eu leia aqui, Michel? Oi? É para ler de quem aqui? Apocalipse 13, qual que é o... 13, 1 a 4. Ok, tá na mão. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os 10 chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Ok. Lucas? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Michela? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir. Vamos fazer uma pausa aqui. Antes de a gente ver aqui a segunda besta, o que chamou a atenção de vocês nesse trecho aqui, do verso 1 até o verso que a Michela estava lendo ali, o 10? Que aspectos chamam a atenção de vocês nessa leitura sobre a primeira besta? Só um detalhe, besta. Em profecia apocalíptica, a gente já sabe disso ali a partir de Daniel, por exemplo, né? Daniel capítulo 7, capítulo 8, aparecem animais. Bestas são animais, né? Então, animais ali representam poderes, também reinos, né? Então, aqui não é diferente, essas bestas representam poderes. Poder político, poder religioso político, político religioso, mesclando as duas coisas também, às vezes, né?
Então, não levem assim de forma literal como sendo um animal, até porque é um animal bem estranho, né? Não, nem corresponde a alguma coisa que exista, porque mistura leopardo com pé de urso, boca de leão. Aliás, essas características, né, nos fazem lembrar de um outro texto, em que aparece justamente um leão, um leopardo, um animal terrível lá também, né? Esses animais estão lá em Daniel capítulo 7. Eu acho que João quer nos chamar a atenção para o capítulo 7 do livro Daniel. E quando a gente vai para o capítulo 7 e também para o capítulo 8, a gente percebe ali uma sucessão de reinos, de impérios, e no fim, uma ponta pequena, um chifre pequeno, que é correspondente a essa besta. Por quê? Porque ele blasfema, ele se intromete em assuntos religiosos, e ele persegue, olha que interessante, por 1.260 anos. Onde é que está isso aqui? 42 meses. Se você transformar 42 meses em dias e depois anos, você vai ter exatamente 1.260. Então, na Bíblia você tem de 3 formas esse período. Ou 1.260 dias, que são anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mesma coisa, ou 42 meses. Podia facilitar um pouquinho, né? Mas é para quem está mais atento, assim, né? Ficar bem ligado. É o mesmo período. Então, essa besta aqui corresponde ao chifre pequeno que aparece em Daniel 1 e 2. Lá é dito que esse poder mudaria os tempos e a lei. Só teve um poder na história que mudou a lei de Deus, que retirou um mandamento, que alterou o quarto, né? Mudou o sábado para o domingo. Só teve um poder na história que fez isso. Então a gente começa a identificar já quem seria esse poder. Lembrando que água representa multidões, nações, línguas. Então essa besta aqui está localizada numa área do mundo bem povoada, certo? Densamente povoada. O que mais que lhes chamou a atenção sobre essa primeira besta do mar? Algum detalhe que eu não comentei ainda? Essa parte da ferida na cabeça do leopardo ali, Michel, o que se refere a isso? Essa ferida era desferida, a ferida desferida, né? Parece até rimou aqui. No fim dos 42 meses, justamente no fim dos 1.260 anos, que acontece em 1798. Neste ano, o Papa Pio VI é preso por Napoleão Bonaparte. O general Berthier leva ele preso. A maior parte das pessoas naquele tempo pensou que a Igreja Católica não mais se levantaria, porque realmente foi um golpe terrível. Os bispos voluntariamente se tornaram reclusos, se esconderam, né? E ficou um tempo assim a Igreja realmente em suspenso, né? Só em 1929 é que o Mussolini devolve lá os territórios que compõem hoje o Vaticano. E aí o poder temporal do Papa volta a crescer, porque ele também é um chefe de Estado, né? Mas naquele momento lá, a igreja que era perseguidora, vocês lembram da história, né? A Inquisição, né? As cruzadas, a igreja oficial romana, de perseguidora, passou a ser golpeada, né? Foi atingida. E aí a igreja de Deus, que estava no deserto, lembra do capítulo 12? Que ela ficou escondida lá no deserto, por 1.260 dias, ela volta a ter agora liberdade de atuação. E justamente começam a surgir as sociedades bíblicas, a Bíblia começa a ser traduzida para vários idiomas, o mundo começa a respirar uma certa liberdade de culto, de religião, enfim, né, de propagação do evangelho. Então, respondendo a sua pergunta, Faceto, a ferida mortal, ela só pode ser esse momento em que o Papa é preso por Napoleão Bonaparte e a Igreja Romana perde o seu poder temporariamente. Foi uma ferida mortal, porém, como diz o texto, ela foi curada. Ela está sendo curada. É um processo que dura já algum tempo, né? Está sendo curada. E, de fato, o papado volta com o tempo a recuperar o seu poderio, de modo que hoje, de novo, ele é muito respeitado. E tem uma abrangência mundial, né? Isso vai crescer com o tempo, certamente. Uma coisa que nós lemos aqui, talvez tenha passado batido, é dito aqui que esse poder também difamaria o tabernáculo. Como que ele fez isso? De que forma vocês entendem esse difamar, né? Ele atentou contra o santuário de Deus, o tabernáculo. De que forma? Eu achei curioso. Eu acho que é quando a igreja vende a salvação, que eles começam a fazer ali a intercessão ali por eles mesmos ali, confessa para mim e tal.
E a gente vai tomando conta do negócio aqui, tirou essa coisa de fazer para o Senhor. Eles ficaram com subpoder, assim, eu acho. Substitutivo, né? É isso mesmo. O sistema humano que tenta se colocar no lugar daquilo que Deus faz no santuário. O que Jesus faz no santuário por nós? Intercede, né? Ele é o Cordeiro. Aí esse poder aqui, que é descrito como a besta do mar, ele tem o atrevimento de colocar no lugar dessa função sacerdotal de Cristo, seres humanos, para interceder, para supostamente perdoar pecados, né? É realmente algo muito grave, que é uma blasfêmia realmente, né? Marcelo Martins ia comentar? Essa parte, né, em cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmias, me trouxe à mente as vestes do sumo sacerdote, que ele na testa carregava, tinha a inscrição, né, santidade ao Senhor. Uhum. Então é um contraponto, né? Acaba sendo um contraponto também. Verdade, né? Em lugar de santidade ao Senhor, nomes de blasfêmias, né? O que é uma blasfêmia? É você querer para si uma prerrogativa que pertence unicamente a Deus. Exemplo, perdoar pecados. Nenhum ser humano tem essa prerrogativa, porque isso pertence somente a Deus. Aceitar a adoração, que alguém se prostre, se ajoelhe diante do ser humano. O próprio anjo Gabriel, no Apocalipse, no capítulo 19, né, quando quando João, ele se sente tentado a se ajoelhar ali diante do anjo, o que ele fala? Levanta, eu também sou um servo como você. Então, nem anjos aceitam, de Deus, claro, né? Anjos do mal aceitam, mas de Deus não, aceitam a adoração. Então, como pode um ser humano aceitar uma coisa dessas, né? Então, toda vez que um ser humano, ele assume uma função, uma prerrogativa que pertence somente a Deus, isso é uma blasfêmia. E aqui essa besta é uma blasfemadora, né? Ela faz um monte de coisa aqui que não deveria fazer. O que mais? Antes de partirmos aqui para a besta da terra. Mano, Oi. eu queria fazer um comentário e depois tipo uma pergunta, vamos dizer assim. Semana passada eu fui representar a comissão de liberdade religiosa da OAB numa reunião da União dos Juristas Católicos de Santa Catarina. E aí tinha um bispo que fez uma fala lá, né? A princípio fez uma oração e depois fez o discurso dele. E aí eu achei interessante isso que tu acabou de dizer, que a ferida ela está sendo curada, né, e será cada vez mais, que o bispo lá no meio da fala dele, ele falou assim que está muito feliz porque o que eles têm ouvido falar nos últimos anos que está ocorrendo um fenômeno de muitas pessoas que saíram da Igreja Católica e foram para igrejas evangélicas que agora estão retornando. Que tem muita gente voltando e dizendo, estou feliz de voltar para a Igreja Católica, e inclusive tinha um advogado na reunião lá, que depois pediu a palavra e falou isso, que estava retornando para a Igreja Católica. Confirmando. Aí eu me lembrei disso agora que tu falou, né? E um questionamento que eu ia te perguntar é se tu estudou com o pessoal aqui no outro estudo que vocês faziam, não sei, de como que a Bíblia responde, né, de certeza de que a besta que emerge do mar trata-se da Igreja Católica ou do papado, enfim. Não, a gente não chegou na verdade, o estudo não foi sobre Apocalipse, né? Então, nós, assim, pincelamos algumas coisas, mas não chegamos, assim, a esse ponto que estamos vendo hoje. Aqui é quase que novidade para muita gente aqui no grupo, né? Porque algumas coisas encaixam, tipo como o que o Marcelo, meu noivo, falou, o outro Marcelo falou também, algumas características a gente vê que se encaixa, mas eu acho que dá para aprofundar mais. É bom também destacar aqui para o grupo que, na verdade, isso não é uma interpretação adventista, né? O próprio Isaac Newton, um livro que eu tenho aqui em casa sobre Daniel Apocalipse, já tinha essa visão também de que a igreja romana, né, medieval, ela se encaixava nessa descrição aqui da besta do mar. Os protestantes, né, históricos, né, a começar por Lutero e Calvino, também viam, né, no papado essa identificação com a besta do mar. Por quê? É um poder que, como eu disse, assume prerrogativas que só pertencem a Deus, porque é um poder que admite ter mudado a lei de Deus,
Eu tenho aqui um catecismo do ano de 1500 e pouco aqui, que eu sempre mostro, né, quando eu quero trazer como evidência, né, da mudança da lei do sábado para o domingo. Os protestantes, eles têm uma situação complicada, porque eles não têm base para dizer por que guardam o domingo. Os católicos, pelo menos, têm mais coerência, porque eles dizem assim, olha, eu aceito o poder do Papa, da Igreja, de mudar até as Escrituras. Claro que nós, como protestantes, também não aceitamos isso, né? Para nós, a Bíblia é a suprema autoridade de fé, de prática, né? Mas para o romanismo, Bíblia e tradição estão quase que igual ali, no mesmo peso de importância, e para eles, né, o papado tem autoridade sobre a Bíblia. A Igreja, ela precede e se sobrepõe à Bíblia. Para nós, não. A Bíblia é que traz, né, é que determina o que a Igreja tem que seguir e praticar. Para nós é o sola escritura, né, do protestantismo. Então, o catecismo admite, né, não, a mudança foi feita por nós, sábado para o domingo. O segundo mandamento foi omitido, porque ele proíbe a adoração de imagens, né, de ídolos. Então, ficaria complicado, né, manter no catecismo um mandamento que contraria uma prática muito comum, né, ali. Então, por mais que haja muita gente sincera nesse meio, e há mesmo, né, alguns de nós aqui fomos de lá, o sistema em si, ele é denunciado na profecia como sendo realmente um poder usurpador, blasfemador, nesse sentido, de colocar dogmas acima das verdades da Bíblia. O período de atuação fecha com a história, 1260 anos de perseguição, de inquisição, de cruzadas, de mortandade, pessoas que discordavam eram mortas, né? E como disse a Manu, a profecia da ferida mortal se curando é real, estamos assistindo isso, né? Em 2015, pela primeira vez na história, hein, gente, um papa foi aos Estados Unidos e discursou na ONU, em Nova York, e também na Casa Branca e no Capitólio, né, lá na Câmara. Primeira vez. E assim, foi aclamado, né, uma multidão em Washington ali, ele rezou por aquela multidão, enfim, até comentaristas seculares, eu vi isso em jornais, né, não sei se o Lucas na época acompanhou também, mas eu vi assim nos jornais, eu lembro de um artigo no estado de São Paulo, o jornalista falou assim, quem diria que estaríamos assistindo uma cena como essa, sendo que no século XIX, começo do século XX, os protestantes americanos tinham um tremendo preconceito contra o Papa. Eles chamavam, então, inclusive os católicos de papistas, né? Seguidores de Papa. E agora, né, 2015, já é passado para nós, houve um fenômeno lá, né? Assim, uma coisa impressionante. E essa coisa aí de pessoas voltando para o catolicismo, Manuela, não é uma coisa tão em larga escala, embora esteja acontecendo. O Brasil hoje não é mais aquele país com 70 e poucos % de católicos. O último censo do IBGE, a última estimativa, o último cálculo, né, aponta, se eu não me engano, algo perto de 60%. Então, o grupo dos evangélicos cresceu bastante e dos desigrejados também cresceu bastante. Pessoas que creem em Deus, mas não querem mais saber de uma igreja. Esse grupo cresceu bastante. E o catolicismo no Brasil tem se enfraquecido. Agora, o que está acontecendo, e isso eu também vi nos Estados Unidos, é que pessoas que pertencem a movimentos evangélicos, tipo pentecostais, neopentecostais, estão migrando para igrejas mais conservadoras, tipo calvinistas, presbiteriana, por exemplo, metodista, e também para o catolicismo tradicional. Por quê? Isso é interessante, isso nos interessa, né? Porque elas não estão cansadas de uma religião meramente emocionalista, focada só nos sentimentos, emoções. Elas querem mais Bíblia, querem algo mais sério, e algumas acabam indo para a tradição católica, né? Para um catolicismo mais tradicional, assim, né? Então, eu acho que nós, como adventistas, temos uma missão importante aí, né? Mostrar a Bíblia, uma interpretação sólida da Bíblia, para as pessoas que estão carentes da palavra de Deus. Nós temos que falar, temos que pregar, porque tem muita gente aí se sentindo órfã, né, da palavra, não aguenta mais essa religiosidade assim vazia, sem fundamento, né, meramente emocional, ou então estilo coach. Sabe qual é a religião estilo coach, né? Tudo vai dar certo para você, você vai prosperar,
evangelho da prosperidade, né? Não é isso que Deus propõe para nós. Alguns de nós vão até sofrer. Talvez alguns aqui desse grupo vão até ser presos pelo evangelho, né? E qual é o problema? Os discípulos não passaram por isso também? Quem disse que Deus prometeu para todo mundo prosperidade neste mundo? Ele prometeu salvação eterna, né? Prometeu paz no nosso coração. E nem para todos ele prometeu prosperidade, né? Então, é isso, Manu, que está acontecendo. Realmente não é só para o catolicismo tradicional, mas também para religiões protestantes mais tradicionais. Tem gente buscando lá um preenchimento, né? Uma busca para preencher esse vazio que religiões ditas, né, emocionalistas ou de teologia teologia da prosperidade, né, ou meramente políticas, né, como também há algumas, não estão satisfazendo aquilo que as pessoas mais querem. Como diz Salomão, né, Deus criou o homem com anseio pela eternidade. Então, uma mensagem que não aponte para a eternidade não satisfaz, não preenche. Certo? Eu recebi um vídeo aqui hoje, ontem, na verdade, da Fabiana Polaca, nossa amiga lá, e ela falando da hipergraça, né? Que hoje está na moda, né? É hipergraça para tudo quanto é lado. E eu fico besta de ver muitas coisas assim, de orações, né, que só falam exatamente desse positivismo inimaginável, né? Onde nenhum sofrimento passa a ter valor, né? Nenhuma provação passa a ter valor. Conversando com meu filho esses dias, eu falei, filho, esse negócio aí de positivismo é muito bonito, mas não é humano, não é real. Se não fossem os homens que sofreram na Bíblia, que passaram as suas aflições, se esconderam em fundo de caverna, se passaram por situações de enfrentar leão, urso, gigante, né? Não teria nada disso. Só esse negócio de pensamento positivo. Eu acho que quando as pessoas vão expandindo a consciência e entendem que isso não é uma realidade, dá o vazio, mesmo que está dentro de uma igreja, de alguma coisa, e aí ela quer ancorar isso daí baseado em palavras, realmente em coisa que está na Bíblia, né? Em coisas assim. Verdade. Eu penso assim, né? Bem isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês no grupo lá, tá bom? Eu também vi esse vídeo. É de um pastor de uma igreja evangélica lá em Curitiba. Eu esqueci o nome dele e também da igreja dele, mas enfim, eu tenho aqui, eu guardei o vídeo, né? É bem interessante. É o Farley. Oi? Harley, acho que é o nome dele aqui. Acho que é isso. É Farley Labute. É esse mesmo. Eu vou compartilhar com vocês. Tá? Eu vou colocar no grupo lá. Eu estou colocando no grupo aqui. Já está no grupo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. E para os que estão assistindo a gravação, vou colocar na descrição deste vídeo aqui, eu espero não esquecer. É bem interessante mesmo a análise que ele faz desse fenômeno da hipergraça, né? E de uma falsa dicotomia entre graça e lei. Não existe isso, né? Na verdade, como diz a Bíblia, na cruz, a misericórdia e a justiça se beijaram, né? A graça e a lei dão-se as mãos e andam de mãos dadas, né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, como disse Jesus. Então, esse fenômeno aí, eu estou até pensando em preparar um sermão sobre isso, sobre esse fenômeno da hipergraça. É algo curioso, né, e interessante também. Mas vamos lá. A Michela parou no verso 11. Lê de novo, então, Michela, o verso 11, e depois a Valéria, né, pode ler mais uns 4 versos. Vamos agora atentar para a identificação da besta da terra. Bom, se mar representa, em profecia apocalíptica, densidade demográfica, né, povos, multidões, nações, obviamente que terra, então, em oposição, representa um local despovoado, certo? Então, a segunda besta, ela aparece, ela emerge num local não povoado. E aqui eu já estou dando uma pista bem boa, né? Porque até já vimos isso um pouco lá no capítulo 12. Mas vamos ver mais aí alguns detalhes sobre a besta da terra e a interação dela com a besta do mar. Deixa ela ler o 11, ela leu o restante. Tá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Pode continuar? Pode. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra.
e por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Pode ler mais um. Pode ler? Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ok. Vamos ter que voltar agora aqui, né? Não sei se o Newton poderia ler, se ele... Senão a gente pede para a Gladys aqui ler o restante. Posso sim, vou Pode ler ser? aqui. Então tá bom. Verso 16, né? Pode ler até o fim, Newton. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, e porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos lá, então. Perceberam que há toda uma interação, né, entre a segunda e a primeira besta aqui. A segunda besta, na verdade, ela até obriga as pessoas a adorar, respeitar a primeira besta. Coisa que a primeira não podia fazer, a segunda faz. Ela tem poder de obrigar, de alguma forma. Outra coisa, é uma besta do tempo do fim, né? Não é como a primeira besta, que tem lá mais de 1000 anos de atuação, ela é longeva, né? Essa besta aqui, ela é do tempo do fim, ela desponta num período mais recente, digamos assim, né? Nós vimos no capítulo 12, lá, 1796, que é quando a nação norte-americana aparece. E há aqui 2 decretos, não sei se vocês perceberam. Aqueles que não aceitarem essa falsa adoração, essa besta da terra, ela pode decretar a morte desses. E, inclusive, também faz aqui com que todo mundo receba uma marca na testa ou na mão, né? Bem, nós já estudamos isso de alguma forma nos estudos anteriores, que o sábado, do 4º mandamento, além de ser um mandamento, ele constitui um selo. Ezequiel 20:20 fala disso. Isaías 8:16 fala que a lei de Deus tem ali um selo, né? E as características do 4º mandamento, ali, o nome da autoridade, a área de abrangência, o seu cargo, criador, né? Isso aí tudo estava num selo antigo daquele tempo. Então nós entendemos que o sábado é o selo escatológico. Sendo o sábado o selo escatológico de Deus, o que seria, por oposição, o selo da besta, ou a marca da besta? Note que o Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Você tem o cordeiro e o dragão. Você tem a mulher vestida de sol e a prostituta. Você tem o Cristo e o anticristo. Então, o lado oposto sempre tenta se parecer com o lado certo, mas contraria, que é usurpar. Se o sábado, né, o selo, a marca escatológica, o que só pode ser, então, a marca da besta? O selo da besta, que se opõe ao selo de Deus. Pode ser um chip? O que vocês acham? Um chip? Você já vinha deixando para a gente que é o sábado, né, Michel? Você já está matando aí a charada. Mas vai lá. Não, mas isso aí você já falou tantas vezes, até eu que sou tonto, eu já sei. Né? Então, se que, na verdade, assim, mas assim, Michel, aí lendo o texto aí, desculpa te interromper, Rabi, Pode falar. Que assim, né, a gente pensando no sábado, né, mas essa marca que viria na mão, na testa, porque se você guardar só o sábado, que quando a gente fala só o sábado parece que é pouco, né, mas só o sábado não, porque você falar que guarda o sábado é uma coisa que gera um conflito com as outras pessoas, que eu tenho tentado pregar alguma coisa muito grande, né? Mas assim, eu não acho que é tão determinante, porque quem me vê no meio da semana não sabe que eu guardo sábado, né? E não deveria ter uma outra coisa, assim? Você acha que não viria
talvez não um chip, mas uma marca, alguma coisa diferente para que você reconhecesse todos os dias, né, da semana as pessoas que são guardadores dos sábados, né? Assim. A gente pode pensar assim que talvez o sábado é uma coisa não tão expressiva, né? Enfim, né? Mas a questão não é o sábado em si, né? O sábado é um selo de obediência, mais ou menos como a fruta foi para Adão e Eva, né? Alguém poderia questionar assim, mas é só um fruto, né? O que tem, né? Mas não era só um fruto, é a palavra de Deus que você leva em consideração ou não. Era para não comer? Então não vou comer. Deus falou. Não entendo muito bem por quê, mas Deus falou, eu aceito, né? É o sábado e no outro dia, mas por quê? Não, mas está escrito, então pela fé eu sigo e obedeço. Então, quando você aceita esse mandamento, que não tem nenhuma vinculação com lei humana, como não é o caso, por exemplo, de matar, roubar, né? Enfim, esse mandamento tem implicações legais. O sábado não tem nenhuma, absolutamente nenhuma. Se alguém te perguntar por que você guarda, porque está escrito. Eu creio na palavra. Obediência, né? É obediência. Então, ele na verdade envolve obediência total, submissão, né? Ele é mais do que apenas um dia da semana. É por isso que no Apocalipse, a marca de Deus, o selo de Deus, Apocalipse 7, Apocalipse 14, ela só pode ser aplicada na testa, diferentemente da marca da besta, que pode ser na testa ou na mão direita. Porque a testa representa a aceitação mental, né, psicológica, racional, lóbulo frontal, né, Valéria? A sede das decisões, da racionalidade. Você guarda o sábado porque você aceitou, unicamente, ninguém te obriga. Não há por conveniência. Agora, já o domingo, né, que por oposição ao sábado só pode ser então essa marca, ele simboliza uma falsa adoração, porque ele não tem as credenciais do sábado. É como se eu chegasse agora aqui e dissesse, olha, a Michela faz aniversário no dia 25 de maio, mas a partir de hoje eu vou dizer que ela vai fazer dia 30. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso mudar um fato. O sábado é o memorial da criação, Gênesis 2, ali de 1 a 3, fala disso. Mas a partir de agora eu vou dizer que vai ser o domingo. Eu posso fazer isso? Não posso. Eu estou mudando o dia do aniversário da terra, um memorial que Deus estabeleceu, tendo santificado, abençoado e descansado nesse dia, como está em Gênesis 2. Está lá a lei dos 10 mandamentos. Lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, por isso que alguns vão aceitar a marca da besta na mão, porque eles até nem estão muito preocupados com essa questão de adoração e tal, mas a mão representa trabalho, conveniências humanas, né? Eu não quero talvez perder uma faculdade, perder um emprego, então eu até aceito esse negócio aí, mas não estou muito preocupado com a questão religiosa, né? Alguns vão ser pela bandeira ecológica, enfim, há várias justificativas, né? Não estou dizendo com isso também, e é bom enfatizar, que alguém que hoje guarda o domingo de forma assim sincera, porque crê que é o correto a ser feito, recebeu a marca da besta. Não, por favor, não entendamos assim. Isso aqui é um assunto que vai acontecer ainda no futuro, quando houver esclarecimento suficiente. Tanto que os que guardam o sábado também não foram selados ainda. Ainda estamos na batalha aí, né? Então, a questão da decisão, da determinação de quem vai estar lá, os bodes e as cabras, e como é que é? As ovelhas e os bodes, né, como Jesus colocou, essa separação não houve ainda. Mas nós hoje estamos nos preparando para isso, né? E guardar o sábado é pura e simplesmente um reconhecimento da autoridade do Criador do universo. E isso envolve bênçãos, né, como a gente bem sabe, né? Todos aqui que um dia passamos a guardar o sábado, entendemos muito bem o que isso implica, né? Descanso, paz, bênção, né? Enfim, é tudo de bom, né? O que mais, gente? Outro comentário aí, Michelson, só somando aí a essa questão da marca, né, da besta, tanto no capítulo 12 como no capítulo 13 e um pouquinho mais adiante ali no capítulo 14, a gente vai ver expressas algumas marcas dos que guardam, dos seguidores de Cristo, né? Então ali no capítulo 12, o versículo 17,
os descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. No capítulo 13, essa expressão aparece ali no verso... eu não estou vendo aqui, mas também no 14 aparece ali, no capítulo 14 aparece ali no versículo 12, né? Nisso se firma a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aqui é a primeira vez que a gente vê que os seguidores da besta vão receber um selo, né? Tem um sinal para os seguidores da besta. E esse sinal é um sinal que vai tanto na marca como na mão, e isso se assemelha, Michelson, à tradição judaica, né? Que é baseada, obviamente, em um texto bíblico lá do Pentateuco, relacionada a você trazer sinais tanto na sua mão, na sua mão direita, como também na cabeça, relacionados aos 10 mandamentos, a Torá, né? Então, é que eu não lembro agora os nomes exatos, né, daquele cordão que os judeus utilizavam, que amarravam, que representava a fidelidade à Bíblia e também aos 10 mandamentos, Tefilins, e né? também isso, exato. Então, isso aí aparece como se fosse uma contrafação, né, Michel? Esse sinal a gente também pode até interpretar como sendo uma contrafação a esses sinais em que o povo de Israel fazia antigamente para mostrar a sua fidelidade, mostrar publicamente que eles guardavam a lei de Deus, estavam se importando sim com a lei de Deus. Bem lembrado aí pelo Lucas, né? De fato, os judeus, eles para materializar essa crença, eles colocavam em caixinhas pequenas, assim, partes da Torá, né? E aí eles colocavam na testa, amarravam aqui, né? Uma caixinha aqui na testa, e eles tinham umas tiras de couro, amarravam no braço e, né, seguravam na mão direita parte da lei. Assim como também colocavam no umbral da porta, né? Colocavam lá um buraquinho lá e colocavam parte da lei, passavam ali, colocavam a mão, entrava em casa, colocava a mão ali também, né? Aquele texto que diz, né? Quando entrares, quando saíres, né? Lembre-se sempre da lei de Deus, da palavra de Deus. E, de fato, né? Aqui no Apocalipse, lembram, João era um judeu, né? E Deus usa também esse background, né? Há uma contrafação, né? Em lugar de ter a palavra de Deus na mente ou na sua mão, ele tinha ali a contrafação, né? A marca da besta, né? Um detalhe também que aparece aqui, outra coisa, só para a gente fechar a questão. Por que não pode ser um chip, não pode ser a vacina, como alguns até estavam colocando, né? Porque o chip não se opõe a um dia da semana, que é o selo de Deus, que é o sábado, né? Para se opor tem que ser um dia também, um dia diferente, mas um dia. O chip não é só colocado na mão direita, pode ser na esquerda também. E outra coisa, pensa assim comigo. Um assassino serial aí, numa cidade, ele mata um monte de gente, estupra, enfim, e aí para fugir da polícia ele vai morar no meio do mato. Nunca vai receber o chip, porque ele mora no meio do mato, então ele está salvo. Ou então uma senhora humilde no meio de uma cidade grande, né, que aí o RG passa a ser um chip, que é bem prático, na verdade, né, se for, né, e aí ela vai lá e recebe o chip, porque para tirar a aposentadoria dela do banco, né, ela vai precisar daquilo. Você acha que ela está perdida, então, porque ela recebeu o chip? Percebe que a coisa não é tão simples, né? O assunto é adoração consciente. Não é um carimbo, não é um chip, porque isso pode não envolver adoração nenhuma. As pessoas terão consciência do que estão fazendo. Esse é o ponto. Então tem que ser uma coisa muito mais séria, muito mais profunda do que meramente uma marca que vai mudando com o tempo, né? O chip já vai ser superado, daqui a pouco vem outra tecnologia, agora tem o QR Code, quando eu me converti nos anos 90 era o código de barras, vai mudando com o sabor das tecnologias, sempre, né? Então não faz sentido, né? Vacina muito menos, né? O que tem a ver vacina com a marca da besta? Agora, aqui no fim do capítulo 13, aparece o número dessa besta. Michel. Oi. Só um minutinho, Rabi. Outra coisa que eu estava pensando aqui, né, e refletindo, quando eu frequentava a escola de magia e esoterismo, que eu fiz parte, e a gente recebeu o selo na testa lá, que colocava uma espada na nossa testa ali, né? Da simbologia, né? Esse selo na testa não teria a ver com essa coisa de assim, o que está na testa está na mente, né? Sim. Domina na mente. E o que está na mão é aquela coisa laboral, né? De você não poder trabalhar isso. Porque quando você guarda o sábado, eu penso assim, quem faz negócio com você, comercialmente falando, sabe que no sábado você não faz negócio, né? Eu
eu tô fazendo a cegonha agora para trazer os carros levando aí para o sul, né? O cara que ficou me ligando, eu falei, cara, eu não vou atender. Aí ele ficou bravo comigo, eu liguei e falei, eu te falei, cara, eu sou adventista, no pôr do sol da sexta, no pôr do sol do sábado, eu não falo mais de negócio, né? Aí ele ficou meio assim, negócio de crente e tal. Eu falei, é isso mesmo, é exatamente isso aí, é uma guarda que a gente faz, não é coisa de crente, é uma guarda. Mas eu fiquei pensando no seguinte, quando fala do selo na testa, para mim tem uma coisa que envolve a mente, a simbologia de envolver a mente. E essa coisa da mão direita, considerando que acho que uma parte da população é destra, né, era de impedir de você trabalhar, né? Então acho que seria por isso que viria essa marca. Tem a ver com isso ou não? Sim, totalmente, né? É aquilo que já dissemos, a mente é a aceitação consciente, é racional. Eu creio, né? Haverá pessoas também que vão aceitar isso racionalmente, né? A marca da besta na testa, eu aceito, eu reconheço a autoridade papal e eu fico com esse dia. Ok, mas haverá aqueles que farão por outros motivos, que não apenas uma aceitação mental. Só que a marca de Deus é só na testa, porque você só pode aceitar realmente de forma racional esse mandamento como qualquer outro mandamento, né? Agora, aqui no fim da leitura aparece o famoso número, né, 666. Isso aqui divide opiniões, também é um tema bem polêmico, né? Mas, para mim, e há algumas interpretações possíveis, mas para mim a mais coerente é a que remete a Daniel. João está o tempo todo chamando a atenção da gente para Daniel, né? Lá em Daniel capítulo 3, e é um contexto de adoração também, de falsa adoração, o rei Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro, parece um poste ídolo quase, porque ela é muito comprida, né? Olha as medidas dessa estátua. 60 côvados por 6 côvados. Então, assim, se fosse transformado, assim, grosso modo, em metros, seria 60 metros por 6. É um poste, né? Então, era muito comum naquele tempo ter postes ídolos. Você colocava lá em cima uma estátua para ser adorada. E ela era de ouro. E o rei, ele manda todo mundo se prostrar para adorar aquela estátua. E 3 hebreus não aceitaram. Os jovens amigos de Daniel. Misael, Ananias e Azarias, né? Os nomes babilônicos ficaram como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles dizem não, e há um decreto de morte. Lembra que aqui também tem? Aqueles que não adorarem a besta vão ser perseguidos e até mortos, eventualmente. Aqueles jovens foram lançados na fornalha e não morreram. Jesus os protegeu, os guardou. Nós cremos também que bem no fim da história, Deus estará do lado do seu povo e não haverá mais mortes, né, após o tempo de graça ter encerrado. Então não tem por que mais mártir, ninguém mais vai se converter, né? Então, há muitos paralelos entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Lá era uma falsa adoração imposta. Aqui também teremos uma falsa adoração imposta. Lá a estátua tinha uma medida de 60 por 6. Aqui a besta tem um número que a identifica como sendo 666. O 6, ele representa na numerologia, não tem nada de misticismo aqui, né? É só numerologia de número mesmo, na Bíblia, né? De símbolo. É um número menor que o 7. O 7 é perfeição, é o número de Deus. O 6 representa, portanto, o que é humano, o que é imperfeito, o que é falho. A multiplicação do 6 realmente representa algo que é humano mesmo. Isso aqui é um poder humano, é uma adoração humana, e lá naquele caso representava até o panteão babilônico. Os deuses babilônicos estavam ali representados naquela estátua. Então, interessante, né? É um capítulo que fala de adoração. Você reconhece o poder de Deus, o Deus criador, ou você segue o sistema que é representado, né, que é defendido pelas duas bestas, do mar, papado, ou da terra, Estados Unidos da América. A escolha é nossa, né? É uma questão de decisão, de escolha, de consciência. E no capítulo 14, que veremos semana que vem, a gente vai saber, então, qual é a mensagem que o povo de Deus tem que pregar nesses últimos dias. Que ele pregou antes de ir para o céu com Jesus na sua vinda. Gente, hoje a gente entendeu um pouquinho, né? Enfim, é bastante coisa. Alguma pergunta ainda, algum comentário, para a gente caminhar, então, para o fim do nosso estudo? Só para ficar Michel, claro... Opa! Que eu acho que ali... Pode falar. Tá.
acho que mais no começo ali do estudo, tu comentou do 1260 anos, né? Sim. E dos 400 semanas ali, né? E daí tu falou também do um tempo, 2 tempos e meio tempo como sendo tudo igual, mas não, né? 1260 anos e esse do um tempo são 3 anos e meio. Sim, mas 3 anos e meio multiplicado por 360 vai dar também 1260. Então, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 e 42 meses também é o mesmo período, só colocado de forma diferente. E tanto em Daniel quanto aqui em Apocalipse, esse período profético, ele é o momento ali na história em que o romanismo, a igreja romana, perseguiu de forma terrível, né, os que eles chamavam de hereges, mas que era o povo de Deus, na verdade, como os valdenses, né, e outros ali. Então, esse período aí é compreendido entre 538, quando Justiniano autoriza a igreja romana a perseguir, matar, e é a união do Estado com a igreja, sempre foi nefasto isso, né? E vai até 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI. Esse é o período, né? E, repetindo só para frisar, 1260 anos é a mesma coisa, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, também dá esse tempo aí, 1260 anos, e 42 meses, também dá 1260 anos, é o mesmo período. 3 anos e meio, né? É a mesma coisa. Ok? Lucas e a Michelson, eu sei que já falamos até bastante desse tema, da marca da besta, mas claro que passa necessariamente pelo sábado, mas a compreensão talvez que eu tenha neste momento, e me corrija se eu estiver errado, é que, novamente, quando a gente olha o sinal que marca aqueles que são selados por Cristo, pelo Cordeiro, todos eles repetidamente aparecem os mandamentos e a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, enfim. E neste momento em que a gente fala sobre a besta, seria, obviamente, a contrafação, né? O contrário dos mandamentos, ou seja, a negação desses mandamentos. Claramente, passa pelo sábado. Só que eu acho que, assim, né, a minha visão, e me corrija se eu estiver errado, talvez o sábado é um ponto crucial, principalmente por causa do dia de adoração. Mas a gente não pode esquecer de que esse selo de Deus passa também pela guarda dos outros mandamentos. Sem dúvida. Pela guarda de não terás outros deuses diante de mim, pela guarda do honra teu pai e tua mãe, pela guarda do não adulterarás, enfim. Eu acredito que hoje em dia a gente pode, pelo cenário tão louco do mundo, né, a gente pode muito bem também dar essa ênfase, de bom tom dar essa ênfase na guarda total, completa dos 10 mandamentos, não somente do sábado, claro que o sábado é essencial dentro dessa questão, até mesmo lá em Apocalipse, no capítulo 14, que a gente vai ver semana que vem, ele vai ter uma ênfase muito maior, por causa que é o memorial da criação, o memorial da redenção também, enfim, e dentro desse contexto de Apocalipse, ele diz muito, só que para os nossos dias eu acho que não custa nada também reforçar essa questão da necessidade de obediência e de guarda e observância dos 10 mandamentos como um todo, né? Se você erra um deles, você está errando todos os outros, não adianta nada, né? Sem dúvida. Esse era o texto que eu ia mencionar, Tiago 2,10. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, né? Ele se torna culpado de todos. É mais ou menos como se eu dissesse para minha esposa, olha, vou ser fiel a você 6 dias por semana, no 7º dia eu vou ser infiel. Não é fiel, simplesmente, né? Então, se você conscientemente transgride um mandamento de Deus, e eu repito, conscientemente e de forma rebelde, porque há muitas pessoas que não sabem, não compreendem, então não posso atribuir culpa a alguém que não sabe, e a própria Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? Agora, se alguém de forma rebelde, consciente, adultera, rouba, mente, cobiça, essa pessoa, diante de Deus, é culpada, ela tem que se arrepender, pedir perdão para Deus, né? E colocar a sua vida em conformidade com a ajuda de Deus, em conformidade com a lei de Deus. Então, realmente, os 10, não há nenhum mais importante que o outro. Deus coloca ali como o código moral para a nossa vida, né? Agora, eu entendo que o sábado, ele é escolhido para ser essa marca, porque, repito, dos 10, é um mandamento que exige mesmo, unicamente, fé.
Por que você guarda? Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E só isso. Eu não tenho outro motivo. Tem o ciclo fica septano, questões assim mais científicas, né, que valem também nesse momento, mas alguém poderia dizer, mas isso aí pode ser o 7º dia de qualquer momento do período aí, desse ciclo, né? Então, por que você é sábado de pôr do sol? Porque está na Bíblia. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é um mandamento bem legal se você entender como um mandamento da fé, unicamente, né? Bem, acho que é isso, né? Foi muito bom aí, temos os comentários de vocês, participação, e temos o Lucas aí para enriquecer o nosso grupo, né? Semana que vem, se Deus quiser, teremos a Luciana. Espero que tenha ficado claro, e eu pergunto a vocês, para a gente encerrar, o seguinte, né? Nós temos que tomar decisões, todos os estudos eles envolvem decisões, né? Vocês decidem diante de Deus permanecerem fiéis à palavra dele, custe o que custar, ainda que no futuro próximo envolva aí restrições de liberdade, de comprar e vender, como diz o texto, né? Ou até a própria vida, para que Deus nos ajude a ser como Pedro, como foi Tiago, como foram os discípulos, como foram os primeiros cristãos, como foram os valdenses, né? Os fiéis ao longo da história. Vocês querem pedir a Deus forças para ser como eles também? Eu quero. Sim, eu também. Amém. Deus nos ajude a ser cristãos de verdade, né? Que amam a Cristo até as últimas consequências. Tá bom? Vamos terminar com uma oração. E obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês, né? E no grupo lá a gente vai conversando. Qualquer coisa, né, baseada aí nas leituras de vocês, dúvidas, é só colocar ali, a gente vai trabalhando juntos ali, tá bom? Podemos orar? Vou pedir que o Marcelo Martins faça a oração para a gente encerrar o nosso estudo, pode ser? Pai, o Senhor é santo. O Senhor é o Deus Criador. O Senhor é o nosso Deus. E a Ti nós entregamos nossa vida, entregamos nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir, ler, estudar a Tua palavra. Que o Espírito Santo mantenha tudo que nós ouvimos e aprendemos gravados em nosso coração, em nossa mente, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Ô Lucas, não se assuste, porque nem sempre termina tão tarde assim, tá? É que hoje o pessoal se empolgou, eu também me empolguei, e foram 2 capítulos. Ele também se empolgou, viu, professor? Ele também, viu? Ele também se empolgou, viu? Chegou chegando. Já entrou na briga. Exato. Eu, Marcelo Faceta, ele é o próximo aí que tá na briga, hein? Viram só? Abre o olho com ele, pastor. Assim que é bom, né? Já chega chegando. Ótimo. Então, Ótimo. assim, foram 2 capítulos extensos. Se eu fosse detalhar tudo que tem aqui também, a gente ficaria aqui bem mais tempo. Mas que sirva de motivação para vocês se aprofundarem depois. O 14, não posso prometer, mas a gente consegue fazer um pouco mais enxuto aí, né? Vamos ver, né? Semana que vem aqui a gente vai descobrir. Tá bom, gente? Um grande abraço aí para vocês. Fiquem na paz aí de Deus, né? Até semana que vem. Mas, Abi, vou deixar uma sugestão. Até semana que vem. Eu gostaria de aproveitar o momento para deixar uma sugestão. Foram 2 capítulos, e se você tivesse comentado, seria alongado ainda mais. Vamos fazer de um capítulo só, porque é tanta riqueza de detalhe, porque você nos blinda com tanto conhecimento, né? E isso ajuda a gente muito, pelo menos na minha base aqui de cristianismo, né? E de ter argumentos para poder discutir com as pessoas. Então é melhor eu acho que é melhor um capítulo só, tu explicando bem para a gente ali, né? Para mim ali, que já sou bem velho, mas bebezinho na fé, aí, porque é muito importante ter todo esse aprendizado que tu passa para nós aqui. Ok, para mim. O 12 e o 13 estão bem conectados, né? Mas o 14 dá para separar, daí vocês vão perceber que tem uma lógica aí, né? Mas tá bom, hoje foi uma aula especial. Semana que vem a gente volta ao normal. É isso aí. Meus irmãos, né? Fiquem com Feliz Deus. aniversário, Michela. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.